Olá, olá, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live nossa sobre negociação 586 do CNJ. Vou conversar com a Jéssica, que é minha colega, minha sócia no escritório, que tem trabalhado bastante com o acordo extrajudicial. Oi! Oi, Como é que tá? Tudo bem? tudo? Parece que a gente não se vê há muito tempo, né? Tá boa a tua conexão? Acho que trancou, Jéssica. Não sei, acho que a Jéssica tá meio trancada. Vamos tentar de novo. Vamos aceitar aqui ela. Tá aqui rodando a carinha. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Não, Matheus, já fui pra academia de manhã, meu. Meu horário é de manhã, só não postei dessa vez. Tu acha que o treino não faz efeito se eu não posto? Será? Não postei. Tem algumas coisas que eu não tenho postado, mas só que todo dia eu tô lá, né? Todo dia eu tô lá. Acho que Jéssica trancou. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Vou tentar fazer isso. Vou sair e entrar de novo. Ou então, não sei, ela caiu. Acho que agora ela vai tentar entrar de novo. Tá? Tá aqui. Entra de novo. Como é que vocês estão, pessoal? Vocês sabem que hoje a gente vai falar um pouco sobre a resolução, né, 586 do CNJ, uma resolução bem importante, especialmente para aqueles advogados que estão atuando no Justiça do Trabalho e para o pessoal que quer se familiarizar um pouco mais com a negociação. Tá? O que fala? Então, enquanto a Jéssica não tá conseguindo entrar, não sei se daqui a pouco eu entro eu de novo. Tá? Ela está tentando aqui se conectar. Quando ela se conectar, ela vai me chamar. Quando a gente fala da resolução 586 do CNJ, gente, o que é a resolução 586? Né? Ela dispõe sobre os métodos consensuais de solução de disputas na Justiça do Trabalho. A gente já tem, na verdade, uma resolução específica, que é a da Justiça do Trabalho, que é a 174, né, de 2016, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Olha, ela me mandou uma foto agora que ela está pedindo para participar e eu tenho que aceitar aqui. Deixa eu ver se agora ela está. Tá? Foi? Tá, entrou. Ah, tá, que bom. Tá Achei que ia dar bom. problema aqui. Não. Jéssica, eu estava aqui fazendo digamos assim, umas preliminares, né? Com o pessoal introduzindo a questão do assunto. E é muito importante que tu participe dessa live, até para te trazer a tua visão, né? Tu tem trabalhado bastante lá no escritório com os acordos extrajudiciais, mas teve um período que tu não estava muito, digamos assim, apropriada das questões da negociação, de como é que funciona, né? Essa negociação prévia que a gente faz no escritório, quando a gente ingressa com um acordo extrajudicial que tem efetivamente essa fase negocial entre os dois escritórios, porque a gente não trata essa figura como uma lide simulada, Sim, né? sim. Que é o grande, digamos assim, a grande resistência que o pessoal que é militante na Justiça do Trabalho apresenta da figura do acordo extrajudicial trabalhista. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou só fazer uma referência. Eu estou até aqui com a resolução impressa. Sim. Como diria um aluno meu que estava aqui, ó, na live, o Matheus esses dias comentou uma foto minha fazendo a sustentação oral lá no TRT, um videozinho, e ele disse, professora, tu usa mousepad como faziam os incas e os maias? Eu achei assim, eu não sei como é que se faz hoje, eu acho que ele achou um absurdo eu ter um mouse com fio, sei lá, fiquei pensando, né, utilizar um mousepad. E aí agora o Matheus estava aqui me perguntando, tá, e aí, não vai pra academia? Eu já fui pra academia de manhã, só porque eu não postei, não quer dizer que meu treino não funcionou. Mas tu não sabe, mais ainda, Matheus, que eu tô com... Tá impressa a resolução. Isso é como realmente os incas e os Não, maias... a minha tá no notebook aqui, não imprimi, tá aqui.
Mas é quanto menos tu posta, mais coisas tu fez no teu dia, né? Normalmente é assim. Não dá tempo de postar. Não dá tempo, é uma correria desgraçada, né? Mas vamos lá, tudo bem. A gente tem que alimentar o algoritmo, mas de vez em quando a gente não consegue alimentar o algoritmo e fazer o algoritmo trabalhar. Gente, olhem só, quando a gente fala dessa resolução 586, né, que vai falar dos métodos consensuais de solução de disputas na justiça do trabalho, é muito interessante a gente analisar os considerandos, né? Porque um dos objetivos é basicamente desburocratizar o ambiente trabalhista e tentar diminuir a alta litigiosidade. Aí vocês vão dizer, tá, mas o que o CNJ está de novo se metendo nisso? É que acontece que tem uma resolução lá, a 125, né, que inclusive está no segundo considerando. Diz, olha, potencial dos métodos adequados de tratamento dos conflitos de interesse instituídos pela resolução 125 do CNJ, que foi uma resolução que só foi observada em parte pela Justiça do Trabalho a partir da 174 de 2016, que regulamentou, né, os sejusques no PMEC, a mediação e a conciliação no âmbito da Justiça do Trabalho. O primeiro considerando dessa resolução 586 é a necessidade de enfrentamento do volume da litigiosidade na Justiça do Trabalho. O terceiro considerando são as disposições do artigo 855B e do 850, até 855E da CLT, que trata do acordo extrajudicial trabalhista, que é um procedimento de jurisdição voluntária para a homologação do acordo extrajudicial. Eu vou ficar nesse terceiro considerando aqui, tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês. As pessoas, de uma forma em geral, e aí isso agora a Jéssica pode confirmar comigo, elas não conseguem entender. O jurisdicionado, ele não entende muito bem como é que funciona um acordo extrajudicial. Tanto que hoje, uma cliente me mandou uma pergunta sobre a homologação de um acordo extrajudicial de uma colega dela, naquele caso que eu perguntei ali para vocês conseguem consultar, porque ela disse, eu não estou entendendo isso aqui. Isso aqui, a minha colega, ela fez um acordo extrajudicial que ela disse que ela procurou o contador da empresa, que fez uns cálculos e que eles foram para a Justiça do Trabalho homologar esses cálculos, mas não tinha nada de dano moral. Por que quando coloca no Jus Brasil aparece ali o dano moral, se ela não sabia se estava sendo pedido ou não pedido o dano moral? E aí, Jéssica, eu acho que a partir desse caso concreto, tu pode dar uma explicação para o pessoal como é que funciona o acordo extrajudicial, por que daqui a pouco entra um determinado pedido de dano moral que não é objeto, digamos assim, da negociação, porque isso tem efeitos pecuniários. Tá? Sim. Que dá para ser por aí. Eu acho que para começar a contextualizar, né, a gente tem que pensar lá atrás, como é que funcionava isso antes da reforma trabalhista, né? Muitas empresas tinham como prática fazer a lide simulada, que é o quê? É um acordo fraudulento, né? Vai lá a empresa, ela quer quitar aqueles valores para o empregado, indica ali um advogado que ela tem confiança, para quê? Para chegar no X do trabalho, fazer um acordo por X e não ter mais problemas futuros, né? Então, isso é uma coisa que acontecia bastante e acabava sendo, às vezes os juízes pegavam isso na hora, às vezes não, né? Então, o que aconteceu? Com a reforma trabalhista veio a possibilidade de realmente fazer essa homologação, essa judicial, né? Mas a gente também tem um problema, que a gente faz muitos acordos e eventualmente o juiz não homologa. Mas, voltando para a consideração inicial, né? Com a reforma trabalhista, a gente tem alguns critérios, alguns requisitos básicos, como, por exemplo, as duas partes estarem assessoradas por advogado. Ou seja, cada um tem que ter um advogado de confiança. Nesse caso, por exemplo, ela não sabia o que estava escrito, muito provavelmente porque ou o advogado não conversou com ela, ou não era de confiança dela, daqui a pouco foi a própria empresa que indicou para ela, e isso é um baita problema. Então, por que os juízes às vezes cuidam um pouco mais? Porque as fraudes continuam acontecendo. Né? Isso é bem importante a gente estar atento, porque essa assistência do empregado, ela é justamente para proteger o direito dele. Então, tem que ter um advogado assistindo ele, tem que ter ou um sindicato, enfim, e tem que ter essa assistência. Isso é bem importante.
E o que acontece com relação ao dano moral, por exemplo? Vamos discriminar como dano moral para quê? Para ter uma economia na hora de discriminar as parcelas. Isso é bem comum até nos acordos que a gente faz mesmo com o processo em andamento, né? Então a gente tem que analisar vários fatores. Sim. Então vocês vejam que interessante isso que a gente está debatendo. Essa cliente, que é uma cliente nossa, do escritório, né? Ela procura no Jus Brasil sobre o processo de uma colega. Sobre o processo de uma colega. Ela acha o processo da colega, e esse processo da colega diz assim, ó, era a empresa versus a trabalhadora. Ela disse, tu pode me explicar por que a empresa processou a minha colega por dano moral? Eu disse, gente, não é um processo, deixa eu confirmar, mas não é um processo da empresa contra a tua colega por dano moral. Ela disse, porque o que eu sabia e o que ela me disse é que ela tinha feito um acordo, né, para receber aquela rescisão e mais uns valores que eles tinham calculado lá, que foi o que a empresa não quis fazer comigo. Porque no caso dela, a gente tentou uma negociação extrajudicial e a negociação não avançou, então a gente teve que entrar com a ação. Nós fomos perceber, fomos atrás do processo, chegamos no processo, era um acordo extrajudicial trabalhista, em que um dos pedidos era o dano moral, e um dos pedidos era o dano moral para que a discriminação das parcelas pudessem ser atribuídas de natureza, né, indenizatória, e isso diminuísse o recolhimento previdenciário. Mas vocês imaginem fazer toda essa explicação para o jurisdicionado que é leigo, que não conhece. Se para aquele que não trabalha na Justiça do Trabalho já tem uma dificuldade de entender essa figura, né? Tem assim, até mesmo, por que o juiz não vai homologar? Que é algo que é diferente da justiça comum. Quando a gente submete um termo de transação à justiça comum, vai se analisar basicamente os requisitos do artigo 104 do Código Civil, que é agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto lícito. Né? Não vai se discutir muito se tem vício na autonomia da vontade ou não, que é outro tópico que nós vamos analisar agora. Que mais que diz a resolução 586? Ela vai falar lá dos esforços do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para estruturar os sejusques, né? E a gente tem os sejusques estruturados, nós temos os NUPEMECs estruturados, e muitas vezes o que acontece, gente? Se submetem esses acordos que são remetidos para o sejusque, eles podem ser remetidos ou não, porque eles podem ficar na vara judicial, e os juízes não homologam, ou fazem uma homologação parcial. E aí a gente entra numa questão bem específica da resolução, porque lá o artigo 1º vai dizer, olha, os acordos extrajudiciais homologados terão efeito de quitação ampla, geral e irrevogável, nos termos da legislação em vigor, sempre que observadas as seguintes condições. E aí, Jéssica, eu passo a bola para ti de novo. Por quê? Porque a resistência de alguns juízes homologarem os acordos é justamente considerando essa quitação que é ampla, total e irrestrita. Aí explica para eles um pouquinho como é que funciona essa quitação. Basicamente é o seguinte, né? Quando a gente faz essa quitação, essa cláusula, significa que o empregado não poderia postular mais nada perante a empresa. E o objetivo principal de as empresas fazerem um acordo é esse. Porque elas vão pagar um pouco mais que uma rescisão, por exemplo, elas vão chegar no denominador comum, justamente para não ter um risco futuro de uma reclamatória. Esse é o objetivo principal de 90% das empresas, 99% das empresas. E aí, se chega na hora e o juiz não homologa integralmente, ou então homologa, mas sem a quitação, o acordo perde o efeito dele, perde o objetivo. Não tem por que a empresa, vamos supor assim, a rescisão daria 50 mil, chega a um acordo, enfim, vamos fechar um acordo por 100. Se o juiz não homologar ele integralmente, não vai valer a pena para a empresa. Como é que vai ficar? Ela vai pagar a mais para estar compensando e quitando tudo, e o juiz não quer homologar. Muitas vezes, por exemplo, num caso de prestação de serviços que não teve o vínculo empregatício, o juiz pede que se comprovem os recolhimentos de fundo de garantia INSS. Não vai ter. Não vai ter justamente porque esse é o objeto do acordo. As partes estão ali para acordar, fazer um acordo, e esses valores estão contemplados no pagamento. E o juiz não quer homologar, então realmente a gente não vai ter a eficácia necessária para esse acordo. A gente não vai conseguir o objetivo que ele se destina. Sim. Pessoal, então, olhem só.
que é importante a gente visualizar? Ah, mas Luciana, os direitos trabalhistas, eles são indisponíveis, né? Eles são indisponíveis, eles são irrenunciáveis, mas eles são transacionáveis. Os direitos trabalhistas, eles são passíveis de transação. Quando eu faço essa transação prévia e eu apresento isso escrito para o juiz homologar, eu vou ter as cláusulas lá do acordo, né? Vou estar escrito o que eu estou, quais são as parcelas que eu estou pagando, o que eu estou quitando. E muitas vezes a empresa vai dizer, eu quero uma quitação geral da contratualidade. Saber que o que eu vou pagar agora não mais será discutido futuramente. Muitos juízes, e aí eu não vou tirar a razão, né, gente, dizem o seguinte, eu não posso utilizar o acordo extrajudicial para pagamento de verba rescisória, para usar única e exclusivamente para pagar valores de verba rescisória e ter uma quitação ampla, geral e restrita. Então, no exemplo que a Jéssica trouxe, 50 mil de rescisórias, eu faço um acordo por 55 mil para quitar um contrato de 5 anos, não, só um pouquinho, né? A gente tem que ver se não tem nenhum vício efetivamente ali na manifestação de vontade. E aí a gente vai seguindo para outros considerandos. Tem um outro considerando que diz assim, ó, o acordo a ser levado à homologação pode resultar de negociação direta entre as partes ou de mediação pré-processual, que é basicamente o que nós fazemos no escritório. Nós negociamos previamente. Quando a gente apresenta a petição, né, Jéssica? Já Sim. teve negociação prévia. Tu não quer trazer algum exemplo para o pessoal, para eles visualizarem assim melhor? Sim, exatamente. Qual caso que a gente pode lembrar aqui de uma negociação? O caso... Me ajuda aqui. Deixa Sem eu... dar detalhes específicos do caso. Não, mas um caso entre uma advogada e um escritório de advocacia. Ah, sim. Não, na verdade, então, esse caso, mais ou menos do que a gente falou anteriormente, né? Nesse caso, a gente teve uma cliente, né, que ela trabalhou alguns anos para o escritório de advocacia sem vínculo empregatício, né? Então, o que ela postulava? Ela até tinha feito um acordo anteriormente com um advogado, que seria o reclamado, mas, enfim, parou de pagar, não foi homologado. Então, o que ela nos procurou para quê? Para, de repente, retomar esse acordo, melhorar o acordo e ter uma garantia de que ele seria. Exato, exatamente. Que ela poderia ter essa garantia, né? Que ele realmente iria pagar, enfim, cláusula penal e todas essas coisas. E o valor foi um valor bem alto, um valor de 100 mil reais. Então não é assim qualquer coisa, eu trabalhei ali e tô recebendo só minha rescisão. Não, é um valor expressivo. Né? Inclusive maior de 40 salários mínimos do que fala que é nessa resolução. E mesmo assim, não foi homologado pelo juiz. Mesmo tendo as duas partes, conhecimento. Então, assim, são dois advogados, a advogada reclamante e o advogado reclamado. Então, o Marcel ambos chegou aí. Tu não quer entrar, Marcel? Tá? Tu tá bonito para entrar na nossa live, porque só pode entrar aqui se estiver bonito, né? Se tu quer, entra aí na nossa live, pede para participar. Senão, a próxima tu já sabe que vai ser contigo. Vai lá, Jéssica, continua. E nesse caso, a gente tinha, assim, não tinha nenhum vício, né? Não tinha nenhum vício, porque as partes tinham conhecimento, ambos estavam representados por advogados, e mesmo assim, não foi homologado. Nós recorremos para dar a garantia, né? Tá na rua com o chão. Tá. Mas é contigo. Depois a gente tem que fazer uma com ele, Jéssica. Eu, tu e ele, porque ele é o juiz do Sejusc, né? Ele é o juiz que vai falar também do ponto de vista da magistratura da resolução 586. Mas vamos lá, pode Exato. E aí, nesse caso não tem nenhum vício, né? E nós tivemos esse problema. Porque é mais um caso que não foi homologado o acordo. Então, eu acho que essa resolução está aí para dar uma garantia para a empresa, para as partes, de que vai ser levado em consideração isso à vontade das partes. Se não tiver vício nenhum, não tem por que não homologar. Preenche os requisitos que estão ali dispostos e bola para frente. Não, e nesse caso que a Jéssica está dizendo era o seguinte, né, pessoal? Era a gente capaz, com formação superior, advogado com conhecimento da legislação, dizendo que tinha negociado previamente. Então, teve uma negociação. Eu não sei porque que aparecem essas coisinhas aqui para mim, sabe? Saem uns fogos de artifício. Tinha negociado previamente, né? Nós submetemos a apreciação do julgador e o julgador simplesmente disse: não homologo. Não homologo nesses termos,
tendo em vista que não aceito a cláusula que dá a quitação ampla, geral e restrita desse contrato. Então, foi objeto de recurso ordinário, tanto de nossa parte, que nós éramos, digamos assim, os que receberiam o valor, e o acordo está sendo cumprido. Mais ainda, né? O acordo está sendo cumprido mês a mês, nos termos do que foi estipulado, quanto da parte contrária. Então, efetivamente, né, gente, se a gente olhar os considerandos, né, se a gente fizer todo um desdobramento que fala da negociação direta entre as partes da mediação pré-processual, é o CNJ dizendo assim, olha, juízes trabalhistas, a gente está numa mudança de paradigma. A gente tem hoje outros tipos de relações, outros tipos de trabalhadores. Eu não posso esvaziar totalmente a autonomia da vontade, né? É basicamente nesse sentido. Porque quando as pessoas chegam a nos procurar, elas perguntam, tá, mas e aí? Para que funciona o acordo extrajudicial? Nesse caso da nossa cliente advogada, ela teria um título executivo, tá? A garantia para ela se não for pago, eu posso executar, tem uma multa que está arbitrada pelo descumprimento da obrigação, isso vai acrescer no crédito 30% e eu vou fazer a execução. E também para o empregador, o suposto empregador, tinha a garantia de que nada mais será discutido acerca daquela relação jurídica, né? O que tu acha, Jé? Sim. E além disso, também tem uma garantia para ele, né? Ele não vai ter surpresas no futuro com outros processos e não vai pagar parceladamente, não da forma que ele consegue, né? Porque às vezes também a empresa não consegue, o reclamado não consegue pagar o valor integral, já se estabelece uma condição mais benéfica para que possa ser cumprido justamente isso, porque o objetivo não é fazer o acordo descumprir, o objetivo é realmente levar ele até o final e dar uma garantia para ambas as partes. Tem ali o parágrafo único do artigo 1º, né, gente, que diz assim, ó, a quitação prevista no caput não abrange pretensões relacionadas a sequelas acidentárias ou doenças ocupacionais que sejam ignoradas ou que não sejam referidas especificamente no ajuste entre as partes, né? Então tem que contemplar absolutamente tudo. Agora eu estava lendo isso aqui e me lembrei daquele acordo que a gente discutiu a abrangência da cláusula, te lembra, Jéssica? Que eu acho que é interessante a gente falar para o nosso pessoal aqui que está nos assistindo. Nós tivemos uma questão envolvendo um acordo, gente, num processo em que tinham 4 reclamadas. Sim. Lembra? Sim. E aí não era um acordo extrajudicial, era um acordo na execução. Exato. Um acordo na execução, mas que foi parar lá no Sejusc. Estava no Sejusc. Sim. 4 reclamadas. 4 reclamadas. Uma tinha pago parcialmente. As 4 reclamadas já tinham pago parcialmente o débito. Só que uma delas veio e pagou uma quantia mais expressiva, né? E ao pagar essa quantia mais expressiva, na cláusula do acordo dizia quitação ampla, geral e restrita. E o juiz estava querendo dar quitação ampla, geral e restrita para todas as empresas. Eu acho que dá para a gente desenvolver um pouco em cima disso. Sim, exatamente, né? É porque a gente sabe que tendo várias reclamadas, a gente pode, a qualquer momento, fazer acordo com qualquer uma delas. Isso é totalmente permitido. E nesse caso foi sendo feito assim, ó, cada reclamada ia pagando um pouquinho. Veio essa terceira reclamada, então, e pagou um valor bem expressivo, e o juiz simplesmente, não, então tá, então agora ela já pagou tudo. Não, como assim? Não pagou tudo. Ela pagou só um valor e aquela quitação é somente para ela. Não havia no acordo nenhuma cláusula para que o processo encerrasse, para que desse quitação das demais reclamadas. Eu não sei se eram 4 ou 5 reclamadas, mas sei que tinha um polo passivo bem vasto. Então, não tinha. E aí, o que aconteceu? O que a gente começou a discutir? A gente discutia o tamanho da abrangência dessa quitação. Porque era uma quitação da relação jurídica em relação àquela reclamada em específico. Para aquela reclamada em específico, estava quitando ampla e restritamente, mas a quitação não abrangia outros. Porque, inclusive, eu conversei com a juíza que tinha despachado no processo nesse primeiro sentido, nós fizemos uma petição e depois nós conversamos com a juíza dizendo o seguinte, doutora, como é que vai abranger quem não faz parte do ajuste?
né? E não faz parte do ajuste. Ah, eu posso ter um acordo extrajudicial na forma do 855B e seguintes multipartes? Pode. Eu posso ter mais de uma reclamada, mas aí cada uma vai quitar especificamente a sua obrigação e a sua relação, e isso tem que estar bem claro na redação da cláusula. Porque se não tiver claro na redação da cláusula, pode surgir esse tipo de discussão, né? Sim, sim. Pessoal, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem a questão, né, que a quitação também não abrange pretensões relacionadas a fatos ou direitos em relação aos quais os titulares não tinham condições de conhecimento. Então, se era algo que não acontecia na época, não quita, né? Eu não tinha aquele determinado conhecimento. Pretensões de partes não representadas ou substituídas no acordo. É claro, a quitação vale única e exclusivamente para aqueles que fazem parte do acordo. E aí o parágrafo 3º diz assim, ó, a homologação de acordos celebrados, o artigo 3º, melhor dizendo, no âmbito extraprocessual, depende da provocação espontânea dos interessados ou seus substitutos legitimados, aos órgãos judiciários legais regimentalmente competentes, incluindo os sejustes da JT, em conformidade com as resoluções editadas, né, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E aí vai indo as disposições e tem o parágrafo 3º que diz o seguinte, do artigo 3º. É vedada a homologação apenas parcial de acordos celebrados. Então, a gente tem uma resolução que está muito preocupada mesmo com o olhar que o juiz do trabalho está tendo sobre essa figura. Porque ele quer fazer que essa norma seja efetiva, que ela seja reconhecida. Tá? E quando a gente atende um cliente lá no escritório, eles perguntam, tá, mas é certo a homologação? E a Jéssica já falou aqui para vocês que a gente não consegue dar essa certeza. E eu acho que isso é realmente o ponto aqui nevrálgico, né? O ponto mais importante, porque a gente tem que dar uma resposta concreta para o cliente. É complicado a gente chegar para ele, não, aqui o artigo da lei, ele fala que pode, vamos fazer assim. Chega na hora, não é homologado, a gente vai falar o quê? Por quê, né? Pode muito bem ser um caso que tem algum vício, enfim, mas na grande maioria não tem. A gente vai explicar isso como? Então, acho que é justamente para ter uma orientação. Eu quero saber como é que realmente isso vai ficar na prática, né? Então, estou ansiosa para ver como é que isso vai acontecer. A gente está com essas questões, nós trabalhamos bastante, assim, a gente faz bastante proposta de tentativa de negociação de autocomposição antes de ajuizamento de ações, né? É claro, quando as empresas nos procuram, na maioria das vezes, são poucas as empresas que nos procuram para tentativa de acordo extrajudicial quando o conflito já está instaurado. Né? Aconteceu já algumas vezes, mas isso é mais raro. Geralmente a empresa procura o escritório de advocacia, o reclamado, quando a reclamatória já está interposta, né? Ela já está proposta e aí nada impede que o acordo aconteça no decurso do processo. Agora há pouco nós também fizemos uma contestação de uma ação acidentária que a gente estava explicando para o cliente como é que pode acontecer o acordo no curso do processo. Isso aqui é um acordo pré-processo, né, gente? O conflito foi resolvido dentro do escritório. E aí se apresenta ao judiciário única e exclusivamente o quê? Uma minuta das cláusulas, né? Devidamente acordadas, devidamente negociadas, e se não tiver nenhum vício na forma com que essa resolução está estabelecendo, não teria motivo para que o acordo não fosse efetivamente homologado. Então, a Jéssica trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? A gente dá algumas orientações. O cliente que chega lá para simplesmente quitar verbas rescisórias, a gente diz que não faz. Né? Sim. Já aconteceu também de nos procurarem, até aqui eu fiz uma pesquisa que eu queria mostrar, mas não sei se eu perdi a minha pesquisa, mas vamos ver se eu acho aqui, tá? Já aconteceu de clientes virem nos procurar dizendo basicamente assim, cara, a empresa quer fazer um acordo comigo e me indicou o advogado tal. Né? Me disse que eu podia procurar o advogado que eu queria. E disse que paga 2 salários mínimos para a senhora assinar o acordo. A senhora pode fazer isso para mim? E aí, isso já faz um tempinho. Eu disse, não, mas só um pouquinho, deixa eu te explicar o que a empresa está querendo fazer.
E aí era na verdade, o fechamento de uma clínica geriátrica que se queria pagar as verbas rescisórias, mas queria usar a Justiça do Trabalho como órgão homologador. Né? Jéssica, que mais que tu acha que é importante a gente mencionar para o pessoal? Eu acho que essa resolução, enfim, ela é muito interessante mesmo. Eu acho que vai trazer muitos benefícios, justamente para a gente ter mais segurança jurídica. Eu acho que isso é bom tanto para o empregado quanto para o empregador. Vale muito a pena e eu espero que realmente isso seja efetivo. Eu acho que tem muito potencial e realmente vai ajudar. Vai ajudar também a diminuir os conflitos, né? Que é uma que a gente precisa. Sim. E vocês sabem, se a gente pegar assim, a justiça em números, né, que são aqueles números do CNJ, a gente pegar de 2023. 2023, a Justiça do Trabalho encerrou com mais de 4 milhões de processos baixados. Né? Então, apresenta pelo relatório do CNJ, a Justiça do Trabalho foi o ramo do Poder Judiciário que teve maior produtividade. Né? Então, dados os relatórios da Justiça em número agora de 2024, que foi publicado, mas que diz respeito lá ao período de 2023. Foram julgados aproximadamente, gente, em 2023, 4,1 milhões de processos. 4,1, mas baixou também 4,1, né? Então, a gente sabe que, realmente, a quebrar esse paradigma de ir para uma questão mais negociada e reconhecer a validade das negociações que são entabuladas extrajudicialmente é o grande desafio. Porque, de vez em quando, há uma certa desconfiança. E a gente percebe, né, a desconfiança do juízo quando algo chega pronto, dizendo assim, não, será que tem aqui fraude? E foi, nesse nosso caso dessa advogada, nós ficamos muito impressionados. Né? Inclusive, nesse caso específico, eu acho que o que ele poderia ter feito, o juiz, era no mínimo marcar uma audiência para ouvir as partes. No mínimo, eu acho que daí ele conseguiria tirar as dúvidas dele e realmente poder homologar. E isso nem foi feito. Nós peticionamos, inclusive, requerendo, e mesmo assim não foi feito. Eu acho que isso aí seria essencial e nem sequer foi feito. Então, assim, para quê, né? Se a gente tem uma legislação que aponta um método desse, que é uma super oportunidade que não existia, a gente tem que usar a nosso favor. A gente tem a possibilidade de ter uma audiência e nem isso é feito, então a gente tem que respeitar. Eu acho que essa resolução está aí para nos ajudar. Essa foi bom tu falar, eu até tinha me esquecido desse detalhe. Esse acordo não foi homologado por sentença. A gente chegou a fazer uns embargos de declaração, né? Para pedir. Eu nem me lembro o que a gente pediu nos embargos de declaração, mas o que a gente estava querendo era realmente que marcasse uma audiência, porque se tivesse alguma dúvida ou que tem uma suspeita de fraude, que conversassem com as pessoas. E Exato. foi estado de plano e nos sobrou única e exclusivamente o recurso ordinário. Mas, pessoal, não tinha como eu e a Jéssica não passarmos por aqui para falar dessa questão do acordo extrajudicial e da resolução 586. Porque como a gente tem bastante foco na negociação, ainda que quando a negociação não seja exitosa, a gente atue no contencioso, a gente percebe quais são as dificuldades, quais são as facilidades, como é que no dia a dia da prática da justiça do trabalho isso se delinea, né? E eu acho que é muito bom, porque a gente teve hoje a gente falou com uma cliente, né? E ela é um processo longo, né? Não teve acordo, não teve nada, e ela manifestou assim o sentimento dela. Poxa, eu achei que agora ia acabar o meu processo, que agora isso ia acabar. Mas não, o processo ele demora, a gente sabe, é desgastante, e às vezes a gente tem um acordo, né? E resolve tudo muito mais rápido, as partes sofrem menos. Né? Tanto reclamante quanto reclamada. Então a gente tem que trabalhar isso porque é muito bom, tem muitas vantagens. Não, e quando as pessoas se sentem contempladas, porque isso que tu trouxe é muito importante, na verdade. As pessoas não entendem. Teve um julgamento dessa nossa cliente no TRT e ela disse assim, tá, agora acabou. Eu disse, não, agora não acabou. Ainda é possível o processo para Brasília. Mas como que o processo pode ir para Brasília ainda? Quando é que isso acaba? Aí a gente tem que explicar todo o movimento, todo o sistema, né, judiciário, como é que funcionam os trâmites, quais são as últimas instâncias. E ela me dizia assim, ela dizia para mim e para a Jéssica, ai, doutoras, vocês sabem o que é que eu queria virar a página. Eu achei que agora eu ia conseguir virar a página. Exato. Que eu ia me... Mas não, isso continua. Então é muito difícil de vez em quando chegar ao consenso, não é algo que é fácil, fazer essa mudança de paradigma não é fácil, mas ter essas pendências também não é. Né? Tanto
Então, Para o reclamante quanto para a reclamada, né? A gente vê muitos reclamados que falam assim: eu não quero dormir com isso, eu não quero ter esse processo, eu não quero me preocupar 5, 10, 15 anos sem saber o que vai acontecer. Porque é muito incerto, né? A gente não tem nem como dizer, não, isso aqui tu vai perder, isso aqui tu vai ganhar. A gente não sabe, não tem como dizer. E o cliente não está acostumado, ele não quer, ele fica anos e anos ali até o reclamado. E se isso aqui quebrar a minha empresa? Então é uma dor de cabeça, é um desgaste que a gente às vezes consegue resolver. Então, por isso a gente também tem que conscientizar os advogados que a negociação é o melhor caminho. é verdade. É isso aí. Nem sempre ela vai ser possível, mas ela não é Mas vamos, impossível. vamos pelo menos tentar, né? Exatamente. Pelo menos tentar. Exatamente. E às vezes a gente também não está familiarizado com a negociação, né? Outra coisa que a gente falou esses tempos. Às vezes o advogado ele está só indo para uma audiência chutando valores. Eu quero 100, o outro quer oferecer 50. Então não é assim. A gente tem o curso da Luciana que é sobre isso, né? A gente aprender a negociar, aprender os fundamentos. Eu acho que isso é muito importante, porque não é chegar com valores e ver quem paga menos, quem ganha mais. Não é. A gente tem que entender as coisas, tem que entender os sentimentos para poder negociar. E como a gente tem feito isso, né, Jéssica? A gente tem feito isso diretamente. Exato. E o pessoal tem trazido uma resposta surpreendente. A gente se surpreende até com as respostas dos clientes. Tá? Quando a gente faz toda uma avaliação de risco, a gente explica quais são os caminhos, o quanto o processo pode custar, o que pode gerar de condenação, de não gerar de condenação, por que é interessante ceder num determinado momento para partir de uma lógica de ganha-ganha. Mas é claro, pessoal, está apropriado dessas ferramentas, eu mesma, né? E a Jéssica também. A Jéssica não teve essa formação na faculdade dela. Eu também não tive. A gente teve que estudar sobre isso para conseguir entender. Né? E no nosso dia a dia do escritório, a gente vê a diferença que isso faz. Né? A gente chegava na audiência assim, minha proposta aqui meu limite é 10, vamos começar em 1000 para ver se a gente consegue chegar. Mas não é assim, eu fui aprendendo, né? E com a Luciana também me ensinando que não é assim. Não é assim que funciona. Não é barganha, né? Tem um pouquinho mais além disso, né? Então vale a pena se qualificar, porque é bom para as partes e também é bom para o advogado. A gente tem que ser honesto e falar que a gente quer o quê como advogado? A gente quer ter um rendimento mais alto, mais rápido. É melhor a gente ganhar 10 mil em uma semana ou a gente ganhar 20 em 5 anos. Olha o trabalho que dá também. Então, a gente também tem que pensar para a nossa qualificação e para o nosso bolso. Não adianta, a gente tem que falar a verdade. A gente também quer saber como ganhar mais rápido, né? Então, eu acho que vale a pena. Depender só do judiciário, e é o que a gente... É o nosso foco lá no escritório. Nosso foco lá no escritório é esse, de uma advocacia bem voltada para o artesanal, mas para um ganho mais, digamos assim, rápido. Porque a negociação possibilita isso, né? Um ganho mais rápido. Né? Exatamente. Uma negociação a gente pode ganhar um valor em 2, 3 meses, enquanto uma reclamatória pode demorar 10 anos. E mesmo assim, se a gente pode ter uma sentença e pendurar na parede sem receber R$1, não adianta nada. Exatamente. A gente luta 5, 10 anos e não ganha R$1. Porque até lá muita coisa pode acontecer, muita água vai rolar. A empresa pode quebrar e assim por diante. Exatamente. Né? A gente trabalhou e não viu R$1. Então, acho que é interessante. Gente, vale a pena. Então, sigam ali no perfil da Luciana, que tem um curso excelente, vale muito a pena. Gente, e pelo amor de Deus, analisem essa resolução. Analisem. E quando vocês estão... É bem curtinha, bem rápida. É bem curtinha, exatamente, são 2 folhas. E quando vocês estão conosco aqui no nosso perfil, a gente tem falado bastante sobre isso. A gente tem falado porque, efetivamente, a gente vê na prática quais são os resultados. Tá? E a Jéssica tá aí. Eu consegui converter um pouco desse coraçãozinho, que não acreditava muito. Tá? Não acreditava muito. Agora tá mais cética, tá vendo? Olha, é verdade, Luciana. Até é verdade esse bilhete. Vamos dizer. Tem razão. Jéssica, eu acho que é isso. Na semana que vem vamos convidar o Marcel e vamos falar mais sobre essas polêmicas para ele trazer. Entender agora o lado do juiz. Eu quero saber o que eles pensam. Exatamente. Por que ele não homologa os acordos, né? Se eventualmente ele não homologa. Tá bom? Vou deixar salvo no nosso perfil, no teu, no meu e no do escritório também. Então, tá? Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até mais. Tchau.